Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje com mais um episódio do podcast Caminho de Areia. Hoje aqui com a incrível jovem Ana Laísa Paulino. Ela vai hoje aqui nos contar um pouco sobre a história dela, também nas simulações da ONU. Porém, ela tem um envolvimento político aí também no Deputado Jovem, outros programas assim, bem significativo, entre várias outras coisas que eu não vou dar spoilers. Deixa ela mesma contar. Então agora, para vocês ouvirem aqui a voz da jovem, saberem sobre a história dela, vou iniciar com a primeira pergunta. Então, Laisa, você tem um grande envolvimento aí com as simulações da ONU. Você participou de várias conferências. Então, primeiramente, conta aí pra gente como que você descobriu esse universo das simulações da ONU e como que foi assim a experiência de participando, assim, o medo, o desafio e tudo. Oi, gente, tudo bem? Ótima pergunta, Gi. Primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Ana Laísa, eu tenho 20 anos de idade, já sou formada, me formei em 2023 e estudo no Colégio Estadual Doutor Eito Pina de Andrade. Estudei, no caso, né? Em si, eu comecei a me jogar nesse mundo de simulações em 2021. Porém, eu conheci de fato em 2020. Foi em dezembro, eu nunca vou esquecer dessa data. Eu acho que foi no dia 3 de dezembro, por aí. Basicamente, uma jovem me chamou pelo WhatsApp, estava faltando delegações, isso acontece em quase todas as simulações, quando começa a simulação, faltam umas 20, umas 10 delegações, e enfim, as mesas, a diretoria fica procurando pessoas para ressarcir essa delegação que está faltando, que às vezes é importante, às vezes não, etc. E ela me chamou. Eu falei, como é que funciona isso? Não sei como é. Entrei mesmo assim. Eu era o Congo. E assim, eles falando, todos formalmente, eu não sabia como realmente me comportar naquele ambiente. A partir daí eu fiquei pesquisando mais, me voltando mais em projetos desse tipo, para me ambientalizar mais, sabe? Nesse mundo que é o mundo das simulações da ONU. E depois desse episódio, eu pensei, não tenho experiência, beleza. Por que não fazer um projeto que eu possa trazer realmente um treinamento para essas alegações, porque eu não sabia de nada, não sabia como é que funcionava, etc. Então, eu pensei, junto com um amigo, a fazer um projeto chamado Socializa Moon. A partir daí, em 2021, nasceu a Socializa Moon, 13 de abril. Nossa, que bacana. A gente vê assim que é algo bem marcante, tanto que você lembra as exatas datas, né? Isso é muito É, bacana. E aí, você foi evoluindo aí nas simulações, foi participando de várias. Conta aí também como é que você foi encontrando assim, outras simulações, até encontrar aí as simulações da Harvard e da Yale Moon, que você vai aí esse ano, agora de 2024. Para quem estiver ouvindo aqui ainda essa semana, ela está perto da data de viagem. Então, conta aí pra gente é. como que você foi evoluindo aí até encontrar as simulações de Harvard e Yale Moon, se você participou de secretariado, a questão logística e acadêmica também da viagem. Conta aí um pouquinho pra gente. Em si, depois desse episódio, eu comecei a entrar em várias simulações, na Apollo, inclusive essa simulação foi extinta, né? Mas só que foi uma experiência fantástica. E eu não conseguia falar, eu não conseguia ter coragem de ligar o microfone e falar sobre a opinião do meu país, que não era nem minha, né? Então, assim, foi realmente uma construção. Eu fiquei construindo, e tentando realmente fazer com que eu entrasse no mundo, porque eu tava só com um pezinho, sabe? Eu não entrei de corpo e alma para uma das simulações da ONU, mas o socialismo me ajudou bastante. Aí depois disso, comecei a entrar em simulações presenciais, que foi um ponto chave, um ponto muito importante para o meu crescimento, porque é uma diferença muito grande, simulações virtuais e simulações presenciais. Mas as simulações presenciais, tu tem conexões totalmente incríveis, com pessoas que você vai acolher e, enfim, tomar para ti para a vida toda. Então, por exemplo, a minha primeira simulação presencial foi a Bamun, em 2021, que foi uma das simulações mais incríveis que eu participei. E depois eu fui para uma simulação que eu realmente tenho um carinho muito grande, que é a MUN, que é da Universidade Unijorge. Realmente foi uma simulação que eu consegui ter outras perspectivas de negociação, até mesmo uma percepção que eu tinha
uma dificuldade enorme de representar país de Oriente Médio, mas dali para cá eu consegui entender melhor e realmente preferi representar esses países por um entendimento tão profundo que eu comecei a ter. Então, foi uma experiência de ganho, sabe? Eu comecei realmente a imerser nesse mundo, simulações virtuais, também a Arcia foi uma simulação organizada pelos estudantes de Harvard, que eu fui a primeira estudante nordestina de escola estadual a ganhar menção oral, que foi realmente um ganho muito importante para mim. Gostei bastante da simulação, consegui ter uma experiência de simulações internacionais, mais voltadas um pouco mais para as simulações brasileiras, uma mistura muito legal para que esses estudantes que estão iniciando agora começam a vivenciar isso, sabe? Em relação a Gamunheimun, em si, eu tinha me candidatado em 2023, né? Eu ia o ano passado. Porém, infelizmente, eu não consegui devido a um atraso de visto. Mas é uma simulação de fato que dá um frio na barriga, porque ela, enfim, né, internacional, etc. E esse ano eu não desisti de ir, né? Só porque aconteceu essa questão que me desgastou completamente, mas consegui amadurecer de uma maneira fenomenal, né? Eu gostei muito dessa experiência devido a essas aprimorações de soft skills que eu pude ter de verdade. Então, basicamente, esse ano eu vou de novo, quer dizer, eu vou, no caso, né? E, cara, é incrível, parece que tu mostra e deixa notório mais e reafirma a tua persistência, né? Porque é uma simulação que tu tem que organizar documentações e questões burocráticas muito chatas, questão de vacina, questão de visto, passaporte, e tu precisa também de uma questão financeira. Então, eu tive o apoio da Secretaria de Educação da Bahia para conseguir, de fato, ir para os Estados Unidos dia 16, estava muito perto, inclusive estava ajeitando agora minhas malas para poder embarcar nesse sonho, que não é só meu, mas de várias pessoas que me ajudaram nesse processo, né? Minha diretora, amigos que me deram apoio emocional, minha mãe, minha irmã, todas as pessoas que realmente querem que eu vá lá para representar a Bahia, para representar o Brasil, e também a minha escola, que é uma escola de comunidade, uma escola que as pessoas olham e falam que ninguém vai sair dali sem ser médico, sem ser advogado. Então, para mim, é uma contra-argumentação com ação, sabe? E espero que esse episódio que eu vou passar inspire pessoas do meu colégio, mas não só do meu colégio, pessoas da minha comunidade do Lobato, pessoas realmente que me conheçam ou não, enfim, esse é o meu objetivo, é o que me faz realmente querer acreditar em mim, é as pessoas acreditarem em si mesmas, sabe? Eu abrindo a porta, a pessoa entrando, ou então a pessoa entrando, abrindo a porta, enfim. O meu objetivo mesmo é motivar, fazer com que as pessoas se sintam representadas por mim. Essa é a grande questão que eu sempre gosto de acrescentar e reafirmar para mim. Nossa, com certeza você está inspirando outras pessoas e tudo. E ver assim que você conseguiu, né? A Ásia Democracy, inclusive, está com inscrições abertas, se eu não me engano. Sim, cara, sim, sim. Para quem Tá tá com as vendo inscrições aí, abertas. eu não sei até que dia, mas Eu acho 17. 17, eu acho. quase, tem mais 8 dias aí pra galera que quiser ir e que talvez não para esse ano aí, se não der, mas para próximo ano já se programar, já ver aí as questões logísticas, usando aqui também os conselhos dos podcasts aqui e tudo, né? Então, com certeza, aí você está inspirando muitas pessoas, porque você conseguiu e está mostrando aqui que, mesmo com as barreiras e tudo, foi possível você chegar lá e representou também, né? Tá representando aí muitas instituições, muitas pessoas. E essa viagem aí daqui a exatamente 7 dias, deve estar todo Sim. vapor. E ainda aí sobre a viagem, fala aí um pouquinho sobre a questão do inglês aí, né? Porque a Yale Moon e a Harvard Moon são em inglês, então como que é essa questão aí do inglês? Como você fez para aprender o idioma? Em si, eu tenho dificuldade em questão de aprendizagem, porque eu tenho dislexia. Então, isso já é uma barreira que eu considero grande, né? Então, eu comecei a me formalizar mais nos apps de inglês, como Duolingo e etc. Por exemplo, tem o Kutive, que eu comecei nele de fato. Foi um aplicativo, né, online, gratuito, que eu comecei a assistir todas as aulas.
E a partir disso, eu comecei a entrar em clubes que eles fazem, enfim, é, conexões, né, para você ficar falando com eles em inglês, etc. Mas, para mim, o que realmente, de fato, vai melhorar o inglês da pessoa é a pessoa realmente ficar falando sozinha. Eu comecei a fazer isso, tipo, é, do dia 20 de novembro pra cá, pra ver se eu melhoro mais, que a vergonha passa, porque querendo ou não, tu tá falando um idioma que tu não tem muita certeza que tu tá falando certo, etc. Então, isso pra mim é crucial, você ficar falando sozinha, realmente é algo que vai fazer você ter mais confiança em ter realmente esse inglês. O meu inglês é intermediário. Então, é um inglês que às vezes eu não me sinto muito confiante para falar, mas a questão é se o cara é dura mesmo. Mesmo eu falando errado, eu falo. Não tem essa. Então, assim, é realmente algo para você não ter medo, sabe? Fala inglês mesmo, se tiver certo, se tiver errado. Enfim, a gente aprende assim. Até os grandes gênios erraram, porque tu não pode errar, sabe? Então, isso para mim é muito importante, muito crucial. Fica falando sozinha. E, enfim, por exemplo, minha delegação tem muita gente que é fluente, então, provavelmente, se eu errar alguma coisa na fala, alguma coisa assim do tipo, eles vão me ajudar, sabe? Tem essa questão também, essa questão do apoio quando eu estiver lá, eles me ajudarem nessa questão da fala, no speaking, etc. Isso para mim é importante. Porém, eu não vou ter eles toda hora. Então, a partir do momento, inclusive, eu tô delegando sozinho, individualmente, na delegação, todo mundo tá delegando individualmente, não tem dupla. Então, eu tô praticando bastante o meu speaking, porque eu já tenho uma questão de reading muito boa da leitura, né? Da questão da escrita. Então, isso para mim tá bom, mas só que o speaking eu preciso melhorar mais. Essa questão também de você ver o que tá mais fraco, o que tá mais forte, pra tu conseguir focar mais nisso. E outra coisa, Gi, que eu queria falar para eles sobre a Gamunha e Yomun, que é uma coisa que me pegou bastante no passado, a organização. Eu comecei a me organizar, se eu não me engano, em outubro, porque eu fiz meu passaporte em dezembro. Então, é uma questão que tu precisa se organizar, porque basicamente, pelo que eu me lembro, as inscrições da Gamun começam em maio. Ou é maio ou é março? Só me dá essa questão aí de. É maio, meio de maio. Então, a pessoa precisa se organizar já de janeiro, porque já é uma viagem internacional e uma questão acadêmica, tu precisa fazer position paper, tu precisa estudar o guia, tu precisa ver várias outras coisas, e a questão financeira pega muito, sabe? Então, muitos jovens deixam de ir por causa disso. Então, ver aí patrocinadores, deputados, é, redes que possam divulgar, fazer uma vaquinha, porque realmente o atraso de documentação pode fazer com que você não vá, como me fez em 2023. Então, isso é crucial para tu realmente conseguir confirmar a sua presença na Gamunha e Yomun. Cuidar dessas partes aí, porque é extremamente importante. O inglês também nem se fala, né? Se tu puder também, tá tendo agora em janeiro bolsas de inglês para os estudantes. Então, eu já apliquei para duas. Então, isso é importante, sabe? Sim, nossa, que bacana, é muito rico ouvir essas experiências, assim, principalmente quando de uma vez dá errado e aí você aprende com esse erro e você fala, tipo, por que tá errado, né? E daí isso ajuda outras pessoas também a se programarem melhor. Não é à toa que as inscrições da H1 abrem no meio de maio, porque é um processo grande para ir, né? Assim, Verdade. é uma viagem para outro país, então exige essa preparação com bastante antecedência. Então, para a galera aí que quer ir, se motivou aí tudo, é, vale a pena aí se preparar desde cedo aí, bem cedinho, com bastante antecedência. Então, só antes da gente passar aqui para um outro lado da sua trajetória, mas que não deixa de fugir das simulações da ONU, conta aí um pouquinho mais, que você mencionou sobre essa questão aí das bolsas e tudo, essa questão aí do inglês. Pode contar um pouquinho mais pra gente sobre? As bolsas, né? Em si, a minha vida, eu fui bolsista duas vezes, né? Eu já fui bolsista de uma escola, Atros, lá no Ceará, e também não deixo de ser em algumas situações, como o inglês. Eu sou bolsista de uma organização que cuida do idioma dos jovens, escolas públicas, justamente para oportunidades. Porque, cara, o inglês, ele é importante, né?
é o primeiro idioma mais falado do mundo, então as pessoas, e eu perdi muita oportunidade por não ter um inglês adequado. Então eu comecei, né, basicamente em outubro a procurar essas oportunidades, estavam fechadas, normalmente abrem no começo do ano, então janeiro foi a oportunidade que eu tive. Me inscrevi para duas, estou procurando resultado, umas é LUCCIE, que abriram, né, não sei se, enfim, eles vão me dar resposta em fevereiro, enfim. E outra coisa de importante é que estou aplicando também para as universidades, né? Vou também aplicar para a classe 29, mas estou aplicando para a classe 28. E dia 26 é minha deadline para dar o meu resultado do meu Duolingo Test. Então, já vou dar o resultado dele. Eu ainda não fiz, porque a minha diretora pediu a isenção, mas só que eles vão ainda reavaliar se eu mereço ou não, se realmente está nas adequações, né, que eles pedem para dar essa isenção. Mas as bolsas que eu, né, pedi para eu realmente estudar nessas academias de inglês são bolsas que realmente eu preciso, sabe? Porque infelizmente não tenho condições de pagar um curso a não ser online e gratuito. Mas isso não é obstáculo para que realmente eu aprimore o inglês e cada dia mais melhore para eu alcançar esses objetivos que eu tenho na minha vida. Nossa, é muito rico. Deve estar sendo muito rico aí para o nosso público. Com certeza para mim também ouvir sobre toda essa trajetória e quanto que o seu objetivo ele fala bem alto a ponto de você ir atrás realmente de todas essas oportunidades e tudo. Então agora falando um pouquinho aí em ir atrás de oportunidades e motivações, conta pra gente aí um pouquinho sobre os projetos sociais que você participa, que você participou. Quais são suas motivações aí efetivamente, né? Para fazer parte de toda essa movimentação aí de simulações da ONU e tudo. E se quiser contar um pouquinho também sobre esse processo aí de application, que a gente ouviu um pouquinho sobre nos outros podcasts, mas é sempre diferente ouvir de diferentes pessoas, né? Então, se quiser comentar aí também. É muito projeto. Eu tô desde 2021, né? Em projetos sociais, já mergulhei em vários, já saí de vários, mas sempre com esse propósito, né, de realmente mergulhar nas minhas paixões, nos meus amores, porque paixão se vai, mas amor não. E, tipo, eu tenho muito amor por projetos que vêm com uma questão política, né? Por exemplo, eu já fui multiplicadora duas vezes do Politize, já, inclusive, está com as inscrições abertas. Folhas que Salvam. Fui embaixadora dos Folhas em Salvam, 2022. Então, assim, projetos que trazem uma questão ambiental, de preocupação, de conscientização, normalmente eu participo demais, sabe? Então, por exemplo, Rotaract, participei do Rotaract em 2022 até terminar. Então, assim, são projetos que eu gosto de participar, outro projeto também que eu já participei, deixa eu ver aqui, é, projetos que já consegui ser secretária, como a Chapamun, que a gente conseguiu fazer uma edição, a primeira edição de Seabra, um projeto que teve essa questão de jovens que primeira vez viram simulações da ONU, que normalmente Seabra não tem muitas essas movimentações, né? Tipo, de simulações da ONU, a gente foi pioneiro nisso. Sentimun também, várias simulações que eu já participei, eu acho que essa é uma das coisas que eu tenho mais forte, né? De extracurriculares, são as simulações da ONU, são pesadas, né, nesse quesito. Enfim, enfim, muitos projetos que eu realmente gosto de participar. Tô tentando lembrar de alguns aqui, mas deixa eu ver aqui só um para finalizar. Nossa, G, é muito, pera. Tem um também que eu participei do IHD, que é um projeto de embaixadores que eles têm como objetivo trazer líderes para o nosso planeta, né? Potencializar essas lideranças que estão crescendo. Então, foi um projeto que eu participei, que eu gostei. Enfim, também tem o Instituto Menezes, que eu sou secretária, e a gente está, tipo, começando a trazer uma movimentação mais presencial. Inclusive, você, secretariada, você é o que mesmo, Gi? É, Primeira secre- secretária? é isso, do secretariado administrativo também. Enfim, vários projetos. É realmente muito projeto. Não tem como lembrar de todos. Socializa Um, né, que, poxa, é o projeto que eu amo, que através dele eu realmente impactei várias pessoas. Tem pessoas que me param na rua
quando eu tô em alguns eventos assim, você socializa, deixa eu tirar uma foto, isso aí, pô, eu fico até sem jeito, sabe? Então, são coisas assim que realmente vale a pena o esforço, sabe? Tô pensando aqui em vários, mas pelo que eu me lembre, são esses assim os principais que eu gosto também, tipo programas como o Jovem Parlamento, o Jovem Deputado Jovem Baiano, né? São coisas assim que tendem a me orgulhar bastante dos meus esforços, né? Nossa, com certeza, assim, foi muito marcante isso, principalmente que você falou sobre a questão da paixão ser passageira, mas do amor, tipo, ser pra sempre, assim, tanto que você foi participando de É, uma forma, assim, tão natural, né, desses projetos, tipo, de certa forma, um leva ao outro e é sobre conhecer as pessoas e inspirar e tudo, né? Como você com certeza está fazendo aqui agora e faz em muitos outros momentos da sua vida também. E aí, já pegando o gancho do que você falou sobre o Parlamento Jovem e Deputado Jovem Baiano aí, não sei se tiveram também outros programas, talvez você queira falar sobre ou algo assim, mas como que você fez para participar aí, desses projetos? O deputado jovem, né, é por via de envio de projeto de lei, então a gente redige um projeto de lei, envia para a Secretaria de Educação, né, para eles avaliarem tudo. Conta aí um pouquinho sobre o seu projeto e tudo. E como foi aí a experiência de ter essa vivência política? Eu quero ser política. É uma questão aí que, inclusive, gera desacordos, né, na minha família, porque o pessoal não gosta muito disso, mas é um amor que eu tenho. Meu objetivo é impactar através disso, porque eu, desde 2021, percebi isso é uma forma de eu me mostrar para o mundo quem eu sou, então eu vou usar isso. Então, a partir daí, eu comecei a tentar achar oportunidades e achar oportunidades de fato que me levassem a esse lugar que eu quero. Um lugar onde eu possa falar e representar pessoas que se sintam representadas por mim. Basicamente, Jovem Parlamento Baiano surgiu, a gente precisou redigir uma redação falando sobre um tópico importante que a gente reconhecia. Eu falei sobre a questão do trânsito, Salvador, etc. Trouxe um projeto de lei falando sobre isso. Falei sobre a questão da ausência dos ônibus de Salvador em relação à adaptação de pessoas com deficiência física, visual, etc. Falei sobre a não adequação desses transportes para essas pessoas. Então, a partir daí, comecei a explorar mais essas questões de isolação, etc. E foi um projeto que foi bem aceito, foi aprovado. Muitos deputados viram isso como uma acessibilidade extremamente importante para a capital baiana e aprovaram com unanimidade. A questão do deputado jovem baiano. Eu fiz uma essay sobre isso, porque foi um momento muito importante. Não passar, mas as sensações, a montanha-russa que foi esse processo no geral antes de eu estar lá, que foi basicamente o seguinte. Tinha dois projetos que eu ia apresentar. O primeiro foi sobre a questão do fardamento completo, etc, etc. E o segundo foi sobre o aumento de rondas que tem a, a questão da priorização, a questão da deficiência, a questão da deficiência de visibilidade de violência contra a mulher. Uma questão sobre mulheres, sobre a violação das mulheres, etc. Enfim. Então, eu preferi a questão do fardamento, porque era uma questão que os estudantes, inclusive, falavam, Liza, é muito melhor o fardamento, porque a gente se mais representar, nosso fardamento não é completo, tem muita gente que não tem calça, tem muita gente que não tem sapato, então a gente gostaria que fosse esse acesso para a gente, que seria importante. Então, eu peguei e vou fazer isso aqui mesmo. Comecei a melhorar, inclusive já percebi que tinha um que não passou nacional, aí eu comecei a me preocupar, caramba. Mesmo assim, eu mandei. Vi a lista, não tava meu nome. Aí eu, caramba, realmente não passei. Triste. Comecei a chorar, porque era um sonho. E eu não tenho medo de falar, a Laís chorou. A Laís chorou. Ela chorou muito, inclusive. Mas tudo bem. Aí depois, eu acho que foi depois de uma semana, dia do meu aniversário, dia 20 de novembro, uma ligação. Igor Anjos. Oi, tudo bem? Não sei o quê. Você passou no deputado de Jovens Baianos? Eu, como assim? Comecei a chorar do nada. Foi algo muito especial. Parece que estava guardado para mim, para eu viver essa experiência de uma maneira mais eu, sabe? Tipo, eu fiquei muito feliz.
Se eu, por exemplo, fiz aquela lista, eu, caramba, passei, que legal, mas aquele momento me deu mais felicidade, porque era meu aniversário, foi algo que eu fui, digamos que não aprovada de primeira, assim, fiquei na lista de espera, mas fui chamada mesmo assim. A experiência ficou mais engrandecedora. Fiz uma S falando sobre você aceitar os seus fracassos, entender o que vai pela frente, algo assim do tipo, que eu amei essa S, uma das minhas prediletas, e etc, sabe? Foi um momento especial. Pude encontrar vários deputados que têm uma mentalidade, ideologias totalmente diferentes, e isso é importante, a pluralidade, você está num ambiente que pessoas pensam diferentes, mas você conseguir digerir isso e pensar, caramba, são pessoas que pensam diferentes, mas o respeito sobre essas questões são fundamentais, você ouvir cada fala com uma diferença totalmente distinta e você conseguir ouvir e falar e procurar, de fato, uma opinião que tenha um ponto em comum que possa ser levado para lá e que não tenha discórdia é fundamental. Isso eu aprendi. Isso eu consegui aprender mais, no caso, porque eu já tinha uma noção, claro, né? Então, foi questões que o deputado James Bainos conseguiu engrandecer na minha figura. Então, isso para mim é algo fundamental, principalmente em um ambiente político, onde você vai ver essas distorções, essas mudanças de opiniões que a gente tem, que às vezes incomoda, mas a gente precisa ter consciência e saber que não existe cardurmes que vão na mesma direção, mas sim pessoas que seguem caminhos distintos, mas a gente precisa procurar um ponto comum para a gente conseguir dissertar essas diferenças e trazer um ponto que consiga, né, engrandecer todo mundo. Isso, para mim, foi um ponto-chave que os deputados jovens baianos conseguiu trazer para mim. Sim, com certeza, assim, gente, a Laisa, eu tava lá com a Laisa, assim, ela foi líder de partido, ela criou um partido, Ah, então, sim, foi. Foi líder ela de criou, partido. eu tava no É, partido dela, e aí, e aí, era Jovens Líderes, eu esqueci o nome agora exato, mas era um nome bem legal. Jovens Democratas Progressistas. Isso, perfeito. É, Então, olha, uma líder muito responsável, gente, ela lembra até hoje, incrível. eu esqueci de dizer que eu sou líder, que eu era líder de partido. Mas assim, o nosso partido, a gente teve uma influência muito boa. A gente teve uma influência muito boa. A gente Sim, conseguiu sugerir duas pessoas para a mesa diretória, que foi Giovana e o presidente, o Anderson. Então a gente conseguiu colocar um presidente na direção. Então, sim. assim, foi muito legal. Foi muito. A gente teve uma influência muito forte. Sim, e tinha bastante gente no partido, né? O que ajudou também com a É, votação e tudo. E exato. foi bem bacana que a mesa diretora tinha uma quantidade, assim, bem grande de mulheres também. A questão da representatividade, né? E, tipo, o presidente, que era o Anderson Santana. Eu acho, inclusive, que ele é líder territorial, algo assim. Eu acho Sim. que ele é estudante quilombola, né? E aí foi bem Sim, sim, bacana, sim. porque foi bem representativo, assim. Bem top. Mas Giovana aí, representando nossa capital, teve toda uma questão de representações mesmo, sabe? sim. Teve gente Seabra, teve pessoas realmente compondo assim, de uma maneira igual, sabe? Realmente foi muito importante aquela mesa diretória. Isso, a política tem essa coisa, né? Tipo, não é às vezes sobre, tipo, necessariamente a competitividade, de, tipo, a votação e tudo ali, mas também é sobre a questão da representatividade, né? Tipo, de certa forma tem a competitividade, porque Tem, em eleição e todo tudo lugar isso tem. é inviável, É inviável. mas é muito também do que a Liza falou, assim, tipo, ver essas diferentes perspectivas. E era bacana porque, tipo, ao mesmo tempo, na mesma sala, assim, a gente via um discurso de um deputado de um partido e logo depois de outro, tipo, totalmente oposto, assim. Então foi uma diversidade, assim, muito bacana, né? E só uma coisa também, galera, para vocês já começarem aí com o vocabulário de inglês, que a Liza falou algumas horas, essay quer dizer redação. Então, para vocês já irem começando aí, aprendendo com o vocabulário da Liza, essay é S-S-A-Y-S, quer dizer redação, que a Liza aí escreveu várias, inclusive, olha, a Liza tá liderando o roteiro melhor que eu. Ela já foi falando aí de essay, e a próxima pergunta é sobre escrita. Então, conta aí pra gente. Você gosta de escrever, não é? Conta aí. Muito. Caramba, velho, Você eu amo.
Eu Eu vi amo um dia na escrever. sua bio, né? Você botou um capítulo. Conta aí mais pra gente, que nem eu entendi direito, mas eu Ah, quero super entender. beleza. Eu amo escrever porque eu consigo falar e as pessoas me entendem, né? Então, tem gente que fala que minha oratória é boa, mas escrever, eu me acho muito melhor escrevendo, porque eu consigo expressar, eu não expresso muito bem os meus sentimentos. Não sei se muita gente concorda com isso, mas eu não expresso muito meus sentimentos porque eu sou uma pessoa tímida, né? Eu sou aquela pessoa que, pô, tá tendo oportunidade, timidez acabou, vou ter que ir para aquela oportunidade mesmo muito tímida. Mas eu sou uma pessoa tímida. Então, o que acontece? Eu consigo me espremer através da escrita. Eu consigo pegar meus sentimentos e colocar na escrita. Isso é muito bom. Quando eu era pequena, isso foi um ponto muito importante para eu conseguir me expressar para as pessoas o que eu tô sentindo. Eu tô com raiva, eu tô triste, eu tô alegre, eu tô frustrada, eu tô com medo. Isso é importante. Então, quando eu era pequena, eu escrevi um livro, Árvore Majestosa. Esse livro falava sobre o bullying, sobre como alguém pode se sentir tão diferente e quanto alguém pode se sentir tão apoiado e tão acolhido quando é visto com um olho mais amigo, mais, enfim, essa história, ela falava sobre um bullying que eu sofri quando eu era pequena por ser extremamente magra, né? Eu não tenho nenhum tipo de doença que traga magreza ou algo assim, mas eu era muito magra. Então, eu contei sobre essa história, sobre essa árvore majestosa que não tinha folhas, que era seca, né? Seca no sentido de não ter água para conseguir gerar frutos, etc. Mas esse livro foi importante. Inclusive, eu queria publicar ele, né? Eu tô, tipo, fazendo os designs, assim, para eu conseguir publicar, mas eu vou publicar ele, tenho certeza disso. Inclusive, também eu fiz uma biblioteca virtual, que é a Biblioteca Power. Eu fiz ela em 2021 também. Nossa, em 2021 eu tava muito assim, ai, application, vou fazer várias coisas, mas ela é tão complexa que eu deixei ela para outro lado, sabe? Porque tipo, é uma biblioteca com vários livros e eu peguei cada livro e coloquei em cada gênero. Foi uma coisa assim realmente muito complexa que eu tava começando a aprender sobre programação, então foi algo assim saindo aos poucos. Outra coisa também que eu acho assim muito legal foi uma competição que eu participei no Halloween, em outubro, que eu participei e basicamente me inspirei em um amigo meu de sala e alguns componentes de outros amigos e inspirei um pouco em mim também para gerar um livro chamado Os Sonhos de Derek. Basicamente é um menino que ele sonhava e acontecia e ele vivia em ilusão, né, na mente dele, enfim. E basicamente existem uns requisitos que esse livro precisava se passar no Halloween. Eu peguei essa questão, né, essa tisma-fera, coloquei no livro, etc. Mas é basicamente um drama psicológico onde ele vive no mundo dele e consegue, através dos sonhos, modificar a realidade. Aí tem uma questão de bruxa também, que ele era amaldiçoado, etc. Então, assim, foi um livro bacana. Eu gosto dessa pegada meio terror, mais fantasia. Mas eu gostei muito de escrever. Inclusive, foi, né, uma inspiração de um amigo chamado Diogo. Ele é bastante parecido com o personagem, alto, cabelo cacheado, não, né? Mas um pouco mais liso, etc. Então, eu até uns amigos Otávio, peguei Otávia, coisas assim do tipo, sabe? Mas assim, foi um livro legal, mas assim, um livro realmente que eu quero publicar é o livro quando eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade. Era um sonho publicar um livro. Então, se Liza, com 20 anos, conseguir fazer isso, Liza de 11 anos estaria pulando, sabe? Então, eu quero fazer isso justamente para alegrar minha eu do passado, digamos assim. Poxa, quanta criatividade envolvida, né? Tipo assim, eu fiquei ouvindo aqui e disse, nossa, que tudo. Com certeza, várias inspirações e a questão dos nomes também. Eu gostei bastante porque, assim, eu sempre tive a mania de, tipo, criar nomes, assim, tipo, eu não chamo minha avó de vó, sei lá o que, eu chamo ela de Terrica. Tipo, não me pergunta por quê. Oxi, por que isso? É isso, tipo, muita gente pergunta por quê. E pior que não é nenhuma coisa normal, assim, tipo, THE. É tipo, é, não tem um porquê, assim, é só uma criatividade louca, assim, de infância que, tipo, sempre, pra sempre prospera. E, tipo, eu tô sempre
chamando as pessoas de apelidos loucos, assim, porque eu tenho essa mesma coisa, né? Às vezes, é, levar sempre um pouco da infância pra a eu do futuro e tudo, tipo, eu acho isso muito bacana, assim. Então, parabéns também pela sua criatividade toda aí. E agora, uma pergunta aqui sobre, voltando um pouquinho sobre algo que a gente já falou, né? Mas só para dar aquela ênfase maior. E uma coisa também, para ter certeza que eu ouvi certo aqui e que nossos ouvintes também. Você falou que você estava aprendendo programação, não? Sim, Poxa, conta pra gente. enfim, sim, exato. Eu estava aprendendo programação para fazer um site sobre livros, uma biblioteca virtual, biblioteca Power, que eu queria fazer uma biblioteca que obtivesse todos os livros possíveis do mundo, assim, sabe? Nossa. Então, eu fiz essa biblioteca do gênero de autoajuda para romance, assim, realmente quis fazer isso. Inclusive, eu fiz isso no Google Sites. Mas eu programei algumas coisas assim para conseguir trazer uma questão mais moderna, sabe? Porque tem suas limitações, né, o Google Sites. Mas basicamente foi isso. Mas eu parei. Eu espero continuar para, enfim, em 2024 soltar esse site, as pessoas verem, né? Sei lá, um trabalho que começou em 2021. Seria interessante. Eu ia realmente gostar disso. Nossa, ainda é genial. Tipo assim, eu sei que tem aquele curso de programação, acho que é na plataforma Harvard EDX. Eu acho que eu acho que é CS50, alguma coisa assim. Mas voltando agora um pouquinho para a parte de application, tipo, e já emendando aqui um pouco também com a questão de desafios e tudo, tipo, conta aí pra gente assim. é, Como você foi descobrindo esse processo de application e como você foi sempre assim lidando com desafios e oportunidades de vida, assim, como você foi agarrando assim essas oportunidades que você foi tendo e ao mesmo tempo lidando com desafios e conhecendo o mundo de application, projetos e tudo. Beleza, Gi. Eu comecei a me preparar de fato em 2022, mas eu conheci o Mundo Application em 2020. Em 2020. Eu primeiro conheci o Mundo Simulações, depois o Mundo de Application. E, basicamente, foi o Mundo das Simulações que me apresentou o Mundo da Application, por isso que é tão importante a simulação para mim, né? Porque um levou o outro, foi um cabo que puxou, sabe, vários segmentos, eles foram se agrupando e tornando objetivos, etc. Então, basicamente, é, eu aplicando em 2023, tirando um gap year, que eu vou tirar um gap year, né? Que eu já terminei, 2023, em dezembro, dia 20, foi minha formatura, né? Então, vou aplicar, fazer gap year, justamente para eu conseguir aplicar para universidades que eu sonho estar. Por exemplo, a Duke University, que é uma universidade que eu me encontrei nela em 2021, que pesquisei sobre ela, vi como ela é, tudo. Então, assim, foi a universidade que eu me identifiquei e é uma das razões por que eu quero estar lá, né? Que eu sei que existem inúmeros países que oferecem universidades incríveis, como Portugal, né? Por exemplo, também até Estônia eu já pensei em estudar lá, porque tem uma tecnologia avançada extremamente pequena, porque eu gosto de universidade pequena, etc. Mas, assim, os Estados Unidos, ele conseguiu me trazer atenção devido à excelência acadêmica e algumas coisas que a gente não encontra no Brasil. E tem muita gente que fala assim, você é tão grande que o Brasil não vai conseguir me abraçar. Eu espero realmente que eu consiga falar isso, porque eu vejo que eu quero trazer tanta informação do Brasil que essas informações eu vou encontrar só nos Estados Unidos, porque quero ser política? Quero, por isso que eu quero estudar ciência política lá, sabe? Eu quero trazer informações que aqui não tem, ou aqui tem, mas não são, enfim, trazidas para os nossos alunos. Porque a educação do Brasil ainda precisa melhorar bastante, né? Então, principalmente no ensino público. Só estudei ensino médio todo em escola pública, sim. A gente consegue aprender, a gente consegue ter uma formalização dos estudos acadêmicos, etc. Mas, com comparação com o colégio privado, isso é uma utopia, sabe? É uma questão, assim, que dá muita desvantagem. Então, eu conseguindo realmente estudar na escola acadêmica extremamente forte, onde eu vou conseguir me aprimorar de maneira excelentíssima através da questão acadêmica, eu vou me sentir extremamente importante para mim, sabe? Então, isso é importante para mim. Em si, comecei a questão das vestibulares, que é extremamente importante também para mim. As vestibulares, elas mostram o que você é,
Porque não fale quem você é, fale o que você fez. Isso é uma frase que meio que mostra quem você é. Então, as circulares foram, para mim, um tipo de guia, por exemplo, Socializa Poxa, falar de Socializa é falar sobre quase a minha trajetória no mundo de application, porque eu basicamente evoluí as minhas soft skills através de autoconfiança, comunicação, até acreditar em si próprio, tudo foi lá. Então, a application, esse ano, que eu tô começando a aplicar, né, ainda falta 5 para aplicar, porque eu tô aplicando em alguns também, por exemplo, Kentucky, etc. Isso foi no dia 15, né, alguns dia 12, vou aplicando para elas, mas meu objetivo são universidades que são um pouco mais concorridas, mas realmente eu penso em alcançar elas. Eu já faz um tempo que estou me preparando. Não sei se vou fazer SAT esse ano, provavelmente sim, provavelmente não. Talvez sim, enfim. Mas realmente eu quero embasar mais no meu teste de inglês e aprimorar cada vez mais as minhas zonas. Porque eu preciso de cada vez mais zonas, porque eu tenho só 7 até agora. Então, eu quero ter mais zonas para eu conseguir mostrar mais para eles, através do meu currículo. Nossa, amiga, só. Caraca. Só. Só. Ela consegue aí um monte de honor. A Laís aí cheia de prêmios. Só. Mas isso daí eu li uma vez sobre, não lembro onde, mas aquela filosofia, né? Tipo, é o ser humano que tipo, vai tendo ambições e vai vendo que, tipo, o lugar que ele tá, muito pouco pra ele, que, tipo, não é que necessariamente o ser humano, tipo, se acha, sabe? Mas é que, tipo, assim, vê que quer mais. E daí, tipo, vai sempre desafiando. Então, nossa, é incrível, assim. Eu E, te admiro muito mesmo, lá, sério. Você é uma pessoa, assim, incrível. e eu tenho uma É, filosofia de sempre não me colocar para baixo, mas me fazer que eu entenda a minha pequenez. Por exemplo, pô, sou tão pequena, cara. Tem tanta gente grande pra a humildade ela conseguir valorizar o que eu tenho, sabe? Às vezes fingir que eu não sei, porque cada vez mais, quando a gente estuda algo, sabe de algo, a gente aprende que a gente não sabe de nada, entende? Então, isso pra mim é importante. Isso pra mim traz humildade. E humildade pra mim é algo desconversável. Não tem como não ter humildade. Porque a questão de se achar melhor ou algo assim do tipo é algo que desconversa da minha personalidade. Mesmo que eu tenha 35, ou tem gente que tem assim, 35 prêmios, etc., que, pô, o melhor brasileiro a fazer aquilo, não ter humildade, caramba, perde muito, perde muito. Então, para mim, a humildade é um, um agente essencial para a formulação de um grande líder. Para mim, é essencial. sim, com certeza, até porque, como você mesmo falou, né, para conhecer mais e para ir atrás de mais é necessário saber que não se tem tudo ainda e que se é Exato. necessário ir atrás de mais. E assim, isso também é uma coisa que me chama muita atenção do processo de application lá fora. Eu não lembro quem foi que falou isso, alguém falou isso no podcast também, que o processo de application é algo que, assim, é, engloba muito mais do que, tipo, só uma prova, às vezes, que, por exemplo, o Enem, algo assim, tipo. Eu vi no Deputado Sim, Jovem sim. que a Liza tem um conhecimento aí de história muito, muito bom. Pelo menos de história aí, das outras matérias não vi, mas já vi que ela lacra aí em Enem também, tudo. Se você quiser, no final, deixar umas dicas aí pro pessoal estudar. Mas é um processo que valoriza a pessoa assim como um todo. Então, tipo, essa humildade toda que você tem, essa sua mentalidade, porque isso daí é uma mentalidade assim, de quem, como assim, você já tá indo longe e, tipo, vai continuar indo longe, né? Vai cada vez ter mais conquistas, ter mais aprendizados, também por causa da mentalidade, né? Então, isso é muito bacana ouvir esse pensamento assim. E agora, para finalizar aqui, mas tenho certeza que esse tempo aqui, que de novo eu não sei quanto tempo foi, mas com certeza foram minutos muito, muito válidos para a vida de todo mundo aqui que está ouvindo esse podcast. Conta aí um pouquinho sobre o seu estudo aí para essa questão mais assim, brasileira de Enem e tudo, deixar umas dicas aí pro pessoal, mas também uns conselhos gerais, assim, para quem quer simular, tipo, onde que acha a simulação aí hoje em dia. É, onde que se informa mais aí sobre a application, tudo assim, os conselhos gerais, tudo. Outra coisa, Gi, só uma questão de application aqui importante que eu quero falar pro pessoal. Tem muitos programas, assim, né, para tu conseguir ter um apoio. Isso facilita a vida de muitos brasileiros, como o Brasa, PrEP.
daqui pra fora, eu não passei nenhum, tá? Isso aqui é uma coisa que eu falo tranquilamente, não passei nenhum. Apliquei 2 vezes pro PrEP, não passei. Daqui pra fora, eles olham só as notas e as vesiculares, não passei. E a Brasa, não passei porque eu fiquei quase me mijando na entrevista. Eu fiquei muito nervosa. Então, também não passei. Então, assim, mesmo que tu não passe em nada de questão de estudar fora, aplica mesmo assim, sabe? Arranja um mentor pra fora. Eu arranjei 2 mentores. Gabriel Reis e uma menina que estuda, se eu não me engano, em Kentucky. Então, assim, eles me ajudam demais, até mesmo amigos me ajudam. Se não ajudarem, tem internet, sabe? A gente tem que se virar de qualquer forma possível. Se é teu objetivo, tu vai à frente e consegue. Esse ano, teve uma pessoa que falou que vai me ajudar da Brasa, etc. A Ana Mela falou que também vai me ajudar, então vou aplicar de novo. Daqui, da PrEP não aplico mais, mas da Brasa, daqui pra fora, aplico sim, sabe? Pra até conseguir, eu até eles me reconhecem. Teve um que me reconheceu. Nossa, você aqui de novo? Sim, tô aqui de novo. É até engraçado, sabe? Porque assim, tem que ter persistência pra perseguir mesmo. Não é alcançar, não é perseguir, tipo, e segurar aquilo e não, enfim, deslacerar mais, é segurar até você conseguir. Enfim, sobre a questão de estudos, é, tipo, como FUVEST, essas coisas assim, Enem, etc., foi um estudo assim, pouco a pouco. Eu realmente estudei pro Enem no meu primeiro ano, porque eu era obcecada. Eu era obcecada porque eu tava com muito medo. Nossa, a prova do Enem é um monstro, é o quê? É um livro de direito que tem vários capítulos, a gente não vai entender nada. Mas não era isso. Aí eu comecei a me controlar mais, estudei bastante. Tanto que a maioria do meu repertório que eu tenho é do meu primeiro ano, porque eu era obcecada por estudo. Eu estudava até 24 horas, não tinha lazer, eu ficava 24 horas estudando. Mas isso não é tão bom. Isso não é bom, isso é horrível, né? Vamos falar a verdade. A gente precisa ter o quê? Você precisa ter tua vida pessoal, tua vida acadêmica. Isso para mim é importante, porque senão tua questão psicológica fica afetada. Então, isso para mim é importante. Porém, Gi, por que isso aconteceu? Porque eu fiquei um ano sem estudar. Aí eu fiquei começando a pressionar minha cabeça. Caramba, eu fiquei um ano sem estudar, eu preciso tirar o atraso. Aí eu comecei a estudar sem parar, sem parar. Ganhei muito com isso, mas também perdi. Então, esse repertório que eu tinha no meu primeiro ano, e eu aprimorei no segundo, etc., foram chaves para eu realmente conseguir estudar bastante para o Enem. Fiz redações, também fiz o NEB, né, a prova para ingressar na Faculdade Estadual da Bahia. A redação estava fácil, fácil, não com açúcar. Eu gostei bastante, era sobre questão psicológica atrelada à tecnologia. Então, assim, precisa ter a constância. Isso é falado por inúmeros, enfim, é, alunos que estudam bastante, 24 horas, é constância. Eu posso estudar 2 horas, 1 hora, todo dia, dá certo. Se eu ficar estudando 8 horas, um dia sim, um dia não, não vai prestar. Tu vai perder, tipo, memória, no sentido de você perder o que você estudou antes. Até eu tenho também uma dica bastante interessante que eu faço, que eu dou uma lida, uma revisão, eu faço muito o seguinte, coloco uma videoaula e fico ouvindo o que o cara tá falando pra mim, ok, tipo, sou boa, eu gosto muito de escutar, eu acho que essa é a minha maneira de aprender, escutando. Eu posso ler tranquilamente, mas escutando eu consigo adquirir mais conhecimento. Aí eu fico escutando, escutando. Quando eu acordar, eu já tinha anotado tudo e eu vou ficar revisando assim quando eu acordar, sabe? Porque parece que a minha mente, ela transparece tudo aquilo e eu perco essa memória muito dificilmente. Então eu começo a guardar isso. Musiquinha também eu faço tranquilamente. Eu fico pegando um gravador e colocando, é, eu falando algumas coisas e coloco na academia, ao invés de escutar música, às vezes eu escuto isso, né? Ainda bem que ninguém escuta. Mas enfim, é isso. Eu faço esse tipo de coisa. Em inglês também, eu costumo me gravar falando, ou então coloco o Google Assistente, ela conversa comigo às vezes. Mas para mim anotar também é essencial. Eu não consigo anotar em computador as coisas, sabe? Tipo, vou pegar meu computador, vou anotar aqui, fazer um note, vou ficar aqui anotando, não. É tudo lápis e caneta. Tudo. Eu já até fiz uma questão para eu conseguir pegar mais vocabulário, que é escrever um livro inteiro de inglês infantil. Eu já fiz isso.
para eu pegar mais vocabulário. E peguei, claro, né? Porque senão não tinha o porquê eu fazer isso. Mas são coisas assim que são bestas, mas você consegue aprender bastante. Que eu quero fazer direito, né? Porque eu tenho vários tipos de planos, mas se eu não conseguir estudar fora, eu vou fazer direito aqui no Brasil. Pela UNEB ou por qualquer faculdade, assim, etc., que possa me aceitar. Mas eu não quero fazer universidade particular, eu quero fazer universidade pública. Porque se eu não conseguir fazer universidade pública, aí eu vou fazer o Enem de novo. E é o UNEB também. E é isso. Até conseguir. Nossa, assim, é muito interessante ouvir o seu relato, porque tem muitas questões que, às vezes, mesmo quando a gente conta as histórias de, tipo, como chegou na conquista, a gente não costuma saber, né? Que essa questão, assim, alguém dizer pra você, tipo, não estuda o tempo todo, às vezes parece um negócio meio louco, tipo, eu já ouvi isso também. E eu fiquei, tipo, isso é loucura. Se você quer chegar onde você quer chegar, você tem que se dedicar, tipo, 24 horas por dia, tá? Vai, 16, 17. Não, mas, tipo, o processo de application também, vestibular também, assim, o Tem que abrir mão de processo. muita coisa. Eu acho que é isso, tem que abrir É, mão de muita coisa. mas Eu não já deixei de necessariamente sair. da vida, né? Exato. Então, é uma coisa, assim, muito valioso mesmo. Eu agradeço demais, demais mesmo você ter comentado isso, porque é muito importante saber essa questão, assim, qual que é o limite? É uma linha muito tênue, de verdade, entre, tipo, abrir mão de algumas coisas e, tipo, abrir mão de tudo. Pode parecer um negócio meio exagerado, mas quando a gente vai se envolvendo, assim, nas atividades e tudo, essa linha passa a ser tênue. Então, Exato. é muito bom aqui para o nosso público ouvir isso, de verdade. Então, agora aqui, as perguntas finalizaram, mas eu acho que devem ter sido aí uns 40 minutos, assim, mas muito, muito incrível, de verdade aqui. Aliás, uns 50 minutos, mas não sei, 50? Para eu acho que 50? foram 50 minutos, para ver depois. Tá bom. Mas com certeza que podia ter sido o quê? Horas e horas. Bom, mas incrível, de verdade, eu agradeço demais você ter topado o convite e tudo, você ter dedicado seu tempo aqui, porque com certeza você está nas vésperas aí da Yale e Harvard Moon e vir gravar aqui, é, com certeza é uma gratidão muito grande aqui que eu estou Eu que deixando, agradeço, Gi. porque Eu agradeço por você ter feito essa iniciativa e por você me ter me convidado também. pronto. Aí eu que agradeço, nosso público também com certeza agradece. Então, galera, a gente vai ter ainda outros episódios antes da próxima temporada, que será em junho/julho. Mas eu vou deixar as últimas palavras aqui para a Liza, para ela dar um tchauzinho para vocês, uma última motivaçãozinha. Tipo, sei lá, se ela quiser dar sei lá, vai, vocês conseguem algo assim, não sei. E aí depois eu vou terminar aqui. Então, Liza, é com você agora. Olha, quando eu vou fazer discursos, eu sempre falo de coragem. Isso as pessoas até ficam brincando. Lá vem Lázaro com a tal da coragem. Mas é verdade. Porque a vida é composta de você ter coragem de fazer algo. Porque às vezes não tem certeza, eu não tenho certeza de tudo. Então eu preciso ter coragem para eu ir atrás desse tudo que eu quero para, enfim, eu alcançar, sabe? Então tenha coragem para desafiar, para ir atrás, para estudar, para, enfim, fazer inúmeras coisas. Eu acho que a coragem é essencial para nossa vida. A gente precisa ter coragem até para viver. Ó, bacana, bacana. Então, agora eu vou finalizar aqui esse episódio com essas palavras de ouro que da nossa grandíssima Ana Laísa Paulino. E até a próxima, pessoal. Tchau, gente. Beijo.